Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu estimo que sim. Eu sou a professora Tatiana das Mercês e a nossa aula de hoje é muito especial. Nós vamos estudar, veja na sua tela, ortografia, de olho na escrita. Os conteúdos que iremos estudar, veja, as expressões a fim junto, a fim de separado, a par, ao par, cerca de com C, acerca de com A, acerca de a com o verbo haver, ao encontro de encontro a, as expressões seção com C cedilha no meio, com C no início e com os dois S no meio, e as expressões senão junto e senão separado. Essas expressões são algumas das expressões que geralmente nos causam dúvidas nos nossos dias a dias, não é verdade? Isso acontece porque, embora a língua portuguesa seja a nossa língua materna, nós falamos a língua portuguesa desde lá dos nossos primeiros anos de vida. É comum termos dúvidas na hora de falar, na hora de expressar, principalmente quando precisamos usar a língua padrão, a linguagem da norma culta, coerente à gramática normativa. E nessa aula de hoje eu vou ensinar para vocês algumas dessas expressões, algumas regras coerentes à gramática normativa. E a primeira delas é as expressões a fim junto e a fim de separado. Quando que eu uso a fim junto e quando que eu uso a fim de separado? Eu uso a expressão a fim junto quando eu quero dar a ideia de que algo tem afinidade, algo é semelhante, parecido com o outro. Porque a expressão afim junto é um adjetivo, cabe também o plural, afins. Já a expressão a fim de, o separado, é uma locução prepositiva. Não pode, então, ir para o plural. E a gente usa essa expressão em contextos em que a gente precisa usar a ideia de finalidade, de que a gente quer colocar que temos um objetivo, que temos uma intenção, que temos um desejo. Veja o exemplo na sua tela, que essa ideia vai ficar mais clara. No primeiro quadrinho, temos um menino que diz: acordei a fim de estudar. Veja, a expressão a fim de é separado, porque dá a ideia de finalidade, objetivo. No segundo quadrinho tem uma menina que diz: também temos objetivos afins. E veja que a expressão afins está escrito junto e ainda no plural, porque a ideia aí é uma relação de afinidade, de semelhança. Agora, presta atenção aqui para mim, porque eu vou te ensinar uma outra expressão. Você já ouviu as expressões a par e ao par? Essas expressões são bem comuns no nosso cotidiano. A expressão a par a gente usa quando queremos falar que estamos cientes de algo, que estamos informados, que temos conhecimento sobre algo. Enquanto que a expressão ao par é muito usada em contextos da área da economia, quando se quer dar sentido de igualdade, que uma moeda tem um valor equivalente a uma outra moeda. Ou seja, é mais num contextos de economia, de valores cambiais, tá bom? Veja o exemplo na sua tela que isso vai ficar mais claro. A menina fala: estou a par de que o real não está ao par do dólar. Ou seja, ela está a par, ela está ciente, ela está informada, ela tem conhecimento de que o real, a moeda, o real, não está equivalente, não tem o mesmo valor que o dólar. Presta atenção aqui agora que eu vou te ensinar uma outra expressão muito usada no nosso cotidiano, que é a expressão cerca de. Quem nunca teve dúvida se coloca o A, se não coloca o A, se coloca o H na frente ou não coloca? Cerca de, acerca de. Fala a verdade, até você já teve essa dúvida, não é? Então, eu uso a expressão cerca de
quando eu quero dizer que algo equivale, é mais ou menos, algo é aproximado. E eu uso a expressão acerca de, o a coladinho com a palavra cerca, quando eu quero dar uma ideia de preposição, sobre, a respeito de. E eu uso acerca de e coloco aquele H, que é o verbo haver, quando eu quero dar a ideia de verbo mesmo, da ideia de tempo, né? Equivale à expressão faz, fazer, faz aproximadamente. Ah, professora, está muito confuso. Calma, veja o exemplo na sua tela que isso vai ficar mais claro. O moço fala, cerca de 100 pessoas participaram da palestra acerca da preservação ambiental que aconteceu há cerca de 2 horas. Que tanta cerca, não é verdade? Mas veja que a primeira expressão, cerca de, equivale a aproximadamente ou mais ou menos 100 pessoas. A segunda expressão em destaque, acerca da, veja que tem um azinho aí junto e dá a ideia de que é a respeito, dá uma ideia de preposição sobre, ou seja, a palestra era acerca da preservação ambiental, era sobre a preservação ambiental. E a última expressão em destaque tem o H, né, o verbo haver que eu já falei, que você usa para determinar, para mostrar uma equivalência de tempo. E exatamente ele usa para isso, há cerca de 2 horas. Ou seja, ele apresenta um tempo, indica um tempo, 2 horas. Viu como é legal, interessante? Outra expressão muito usada no nosso cotidiano e muita gente usa de forma equivocada, segundo a norma culta, né, a gramática, é ao encontro de e de encontro a, né? Muita gente confunde, acha até que é a mesma coisa e não é. Apesar de ser parecido, as expressões ao encontro, de encontro, elas são usadas em situações diferentes e têm sentidos opostos. Você usa a expressão ao encontro de quando você quer dizer que algo está de acordo, que algo está sendo favorável a outra coisa. E você usa a expressão de encontro a quando você quer dizer que algo está sendo em oposição, que está sendo de encontro, ou seja, que não está sendo favorável. Veja o exemplo na sua tela. Tem uma menina super feliz, alegre, e ela diz: esse look vai ao encontro da minha personalidade. Ou seja, o look que ela está usando está de acordo, está sendo favorável à personalidade dela. Daí a felicidade, então, que dá para perceber pela figurinha. Já no segundo quadrinho, a gente vê que ela não está tão feliz assim. E ela diz: este look vai de encontro à minha personalidade. Ou seja, a expressão de encontro, a gente logo percebe que o look vai em oposição, choca com a personalidade dela. Percebe como a expressão ao encontro de dá a ideia de acordo e de encontro a dá a ideia de não estar de acordo? Então fica ligado quando você for usar essas expressões. Muita gente tende a confundir elas. Outra expressão que a gente usa muito no cotidiano e que a gente tem muita dificuldade é a expressão sessão. Veja, sessão, um som só, mas a gente pode escrever essa palavra de 3 formas. Podemos escrevê-la com C cedilha no meio, podemos escrevê-la com C no início e podemos escrevê-la com 2 S's no meio. E veja, por mais que ela tenha o mesmo som, que a gente chama até elas de homônimos, porque ela tem o mesmo som, elas têm sentido diferentes, porque tem uma grafia diferente e são usadas em contextos diferentes. Veja na sua tela como que elas são escritas diferentes, em que cada contexto
nós podemos escrever elas. Seção, com C cedilha, significa repartição, divisão, departamento, setor. Seção, com C, ação de ceder, doar, transferir algo a alguém. Seção, com 2 S no meio, significa intervalo de tempo, de uma reunião ou consulta, ou de um encontro ou espetáculo, de música, teatro e cinema. E veja o exemplo. Bem-vindo à sessão de atendimento. O diretor determinou a sessão do horário da sua sessão de terapia a outro paciente. E veja a cara do colega que não gostou nada disso. Que tanta sessão, mas se a gente for reparar bem, cada sessão está escrita de uma forma diferente e está apropriada ao contexto. A primeira sessão em destaque significa o setor, bem-vindo à sessão de atendimento, ou seja, o setor de atendimento. E quando ela diz que o diretor determinou a sessão do horário, ou seja, cedeu o horário dele. O horário de quê? Do encontro, do tempo de terapia, da consulta da terapia a outro paciente. Então, presta atenção aqui para mim. É muito importante vocês prestarem atenção em que contexto usar cada expressão, a expressão sessão, porque ela confunde mesmo, até por causa que ela tem o mesmo som, mas a grafia é diferente, tá? E para finalizar a aula, eu vou falar para vocês, né, vou apresentar para vocês a expressão senão, né? Que a gente também pode escrever senão junto e o senão separado. Quando eu uso senão junto? Eu uso senão junto quando eu quero dar uma ideia de alternância, tá? Porque, na verdade, o senão junto, ele é uma conjunção alternativa. Equivale à expressão caso contrário ou a não ser que. Às vezes, em alguns contextos, a gente encontra até ele sendo uma conjunção adversativa, sendo substituída por mas, por porém, mas de modo geral, na maioria das vezes, é substituído pelas expressões caso contrário, tá? A não ser que, na maioria das vezes, é uma conjunção alternativa. E a gente usa a expressão senão separado, na maioria das vezes, porque esse se aí é uma conjunção condicional, dá uma ideia de condição, tá? Ou seja, dá uma ideia de hipótese. Quando a gente vai ler a oração, a gente vê claramente que é uma condição, que é uma hipótese. Veja o exemplo na sua tela que vai ficar mais claro essa ideia. No primeiro figurinha tem um aluno dizendo: se não estudarmos, tem algum problema? Veja, é uma hipótese, é uma condição. Por isso, se não está separado. Ele fala, se não estudarmos, ou seja, caso não estudemos, né? Caso a gente não estude. E a professora responde, estudemos, senão nunca iremos aprender. Neste caso, ela usa junto, por quê? Aí é uma alternativa, tá? Não é mais uma condição. Ela não coloca mais uma ideia de hipótese. Ela coloca estudemos ou nunca iremos aprender. Aqui não é mais uma ideia de condição. É uma ideia de sim ou não, tá? Essas foram algumas expressões da norma culta, né, segundo a gramática normativa, que nós trabalhamos nessa aula. E eu sei que causam dúvidas no nosso cotidiano. E para treinar, vamos fazer uma revisão, uma atividade de revisão? Veja aí na sua tela, é a sua hora de treinar. A letra A, Bia estudou muito. Você colocaria a fim separado de tirar boa nota na prova ou a fim junto, ou no plural, de tirar boa nota na prova? Bia estudou muito a fim de tirar boa nota na prova. Você colocaria a fim separado ou a fim junto? Se você falou que colocaria a fim separado,
você acertou. Porque dá a ideia de finalidade. Então, atenção, toda vez que você for usar a palavra a fim com ideia de finalidade, objetivo, desejo, intenção, você usa a fim separado, né? O azinho separado do fim. Então, se você colocou a fim de separado, você acertou. Parabéns, tá bom? Vamos lá para a mesma questão, agora a letra B. Para a nossa festa, convidaremos amigos. Aí você colocaria o quê? Tá claro, né? Você colocaria afins no plural. Porque afins, né, o afim junto é o único que aceita o plural, porque é um adjetivo. A classe adjetivo permite plural. Já a locução prepositiva, que é o caso do afim separado, não permite plural. Essa é uma das grandes diferenças do afim separado para o afim junto. Na dúvida, você tenta colocar no plural. Tá? Na frase B, como você vê aí na sua tela, para a nossa festa convidaremos amigos afins, você vai colocar junto, porque você vai colocar no plural. Mais um critério para você definir quando usar um, quando usar outro, tá bom? Agora vamos treinar mais um pouco sobre cerca de e a cerca com A e a cerca com A mais o A com H, né? Que é o verbo haver. Veja aí na sua tela, vamos treinar. Letra C. Você usaria qual expressão na letra C? Cerca ou a cerca com H? De 2 semanas não vejo minha amiga. Se você vai colocar com H, acerca de com H, você acertou. Por quê? Porque toda vez que dá a ideia de tempo decorrido, você precisa colocar o verbo haver, né? Que é equivalente ao verbo faz aproximadamente. Então, veja aí na sua tela. Há cerca de 2 semanas não vejo minha amiga, então faz aproximadamente 2 semanas que não vejo minha amiga. Está dando ideia de tempo decorrido, por isso eu uso o verbo haver, tá? A cerca com A, com H, que é o verbo haver, tá bom? Vamos treinar mais um pouco? Vamos fazer a letra D. Estávamos conversando, você colocaria qual expressão? Cerca, ou a cerca com A ou a cerca com H da viagem. Se você colocou a cerca com A, tá certo, porque a cerca com A junto equivale à expressão sobre. Então, essa é a questão correta, tá bom? Já na letra E, cerca ou a cerca com H que você colocaria? Se você optou pela primeira opção, cerca, sem o A na frente, essa é a questão correta, tá? Porque é cerca de 200 pessoas foram ao teatro ontem, tá bom? Então vamos lá, resumindo essa questão do acerca, que é tanto cerca que a gente se confunde mesmo, tá? Cerca, sem o A na frente, dá a ideia de mais ou menos aproximadamente. A cerca com A na frente dá a ideia de preposição, sobre, a respeito, tá bom? E a cerca com H na frente dá a ideia de tempo decorrido, por causa do verbo haver, beleza? Vamos treinar mais um pouco? Vamos lá, veja na sua tela, a letra F. Amo o meu trabalho. Se eu amo o meu trabalho, ele veio ao encontro ou de encontro do que desejava? Qual é a expressão que eu uso quando algo é favorável ao que eu quero? É a expressão ao encontro, é a primeira expressão. Então, se você marcou, se você sinalizou a primeira expressão ao encontro, você acertou. Eu uso ao encontro toda vez que algo é favorável, tá bom? Alguma coisa a outra. Agora, vamos fazer a letra G? Não gosto do meu trabalho. Ele veio de encontro ao que eu desejava. Por quê? Atenção! A expressão de encontro, ela indica que algo não é favorável. É o oposto do ao encontro.
Enquanto que ao encontro é algo favorável, de encontro é algo que não é favorável, tá bom? Vamos treinar mais um pouco? As expressões seção, tá? Que podem ser escritas de várias formas. H, os sabonetes se encontram na seção de limpeza. A qual dessas grafias você marcaria para a letra H? Seção com C cedilha, com 2 S ou com C no início? Se está falando de um departamento, a gente usa a seção com C cedilha. Então, se você marcou a primeira opção, essa é a correta, tá bom? Toda vez que você estiver falando de uma divisão, de um setor, de um departamento, a gente usa a seção com C cedilha. Então, os sabonetes se encontravam na seção, no departamento de limpeza. Então, é com C cedilha, beleza? Vamos treinar mais? Letra I. A biblioteca da escola cancelou a sessão de livros aos alunos. Nesse caso, cancelou a sessão. Daí, qual sessão vocês colocariam? Se você marcou a última opção, que é a com C, você acertou, porque neste caso tem ideia de ação, vem do verbo ceder. Então, atenção, quando tiver dando ideia de ação, de ceder, de conceder, de transferir algo a alguém, então é seção com C, tá bom? Vamos lá para outra questão, a última? Vamos assistir a próxima sessão desse filme. Que aí, no caso, por eliminação, né, mas também porque você já sabe, é a seção com 2 S, que é a última, que é a segunda opção. Porque dá a ideia de intervalo, de tempo, de uma sessão de filme, de uma consulta, de uma sessão de cinema, de teatro, de uma reunião, tá certo? E, encerrando a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouco mais sobre essas expressões que realmente causam dúvidas no nosso cotidiano, mas são muito importantes. Muito importante nós sabermos como usar essas expressões, principalmente quando não são exigidos o uso da linguagem da norma culta, da linguagem padrão, aquela linguagem que é coerente à gramática normativa. Então, fica aí o incentivo para vocês estudarem, para vocês lerem, para vocês pesquisarem. Fique bem, até a próxima!